que eu queria compartilhar com vocês? Eu queria compartilhar com vocês hoje a experiência de um homem. Porque quando a gente vai orar, é bom que a gente tenha uma base bíblica para a oração que a gente está fazendo. Eu quero falar com vocês a respeito de um homem que em um momento da sua vida foi assim, o que eu quero dizer? Ele perdeu-se de si mesmo. Ele tornou-se uma habitação do demônio, do Satanás. Ele perdeu-se de si mesmo, já não tinha mais uma compreensão de quem ele era. Ele não tinha mais o domínio de si mesmo. Ele estava vivendo uma situação sofrida. E a Bíblia diz que ele ficou numa situação tão difícil, que quando ele foi encontrado, e quando a história dele foi escrita, ele estava nesta condição. Qual que era a condição? Ele estava num lugar dos mortos, ele estava ralando seu corpo com cacos de pedra, de telha, ele estava irreconhecível. Tentaram pegá-lo e ajudá-lo, mas não conseguiam. Quando eles tentavam fechá-lo de alguma maneira, ele arrebentava as cadeias. Ele foi tomado de uma força tão grande que eles não podiam contê-lo. E a Bíblia diz que ele estava sob o domínio do inimigo. Então, essa situação fez da vida daquele homem um pedaço do inferno na terra. Ele vivia isso. Você não pode imaginar, talvez você nunca tenha visto uma pessoa fora de si, mas ali estava uma pessoa fora de si, mas tendo seu espaço existencial ocupado por um demônio, por uma legião de demônios, por uma espiritualidade tão contrária ao propósito de Deus, que aquilo era destrutivo para a sua vida. Esse é o primeiro ponto. Quantas vezes nós permitimos que situações ocorram conosco, que acabam por nos destruir espiritualmente, nos matar, nos desestabilizar e nos descolar da nossa própria identidade. Quando o inimigo assume o lugar que deveria ser o lugar de Deus, mas ainda que não fosse o lugar de Deus, não fosse algo que a gente não possa controlar e nem administrar naturalmente na vida da gente. Então essa passagem, ela está no Evangelho de Marcos. Quando aconteceu isso com esse homem, a Bíblia diz que Jesus aparece no cenário desse homem. Esse homem não está sozinho, ele está agora diante de Jesus. E quando ele está diante de Jesus, ele passa por uma transformação. Quando essa transformação acontece, este homem que estava possuído por algo que ele não controlava e que destruía a sua vida, agora com Jesus, a Bíblia diz que ele está assentado e em perfeito juízo, depois que Jesus faz uma obra de libertação na vida dele. E quando ele faz isso, as pessoas ficam admiradas. E o que aconteceu depois disso foi que os habitantes da cidade vieram correndo até o lugar onde Jesus estava com ele. Quando viram aquele homem ali, eles ficaram preocupados, não com a cura do homem, não com a libertação do homem, mas eles ficaram preocupados, porque os porcos, dentro dos quais aqueles espíritos imundos entraram, se precipitaram no abismo. Então eles não enxergaram a obra de Deus, eles enxergaram a perda da sua porcaria, vamos dizer assim, né? Não era uma porcaria? Muitos porcos? Pois aquilo foi lançado no fundo do mar. E eles então ficaram preocupados, não com a transformação daquele homem, mas com a perda dos porcos.
E isso é que muitas vezes acontece, a gente perde a real perspectiva da vida, quando ao invés de olhar a obra de Deus, a gente olha os interesses e a carnalidade das nossas vidas. Então eu quero mostrar isso para vocês, para que a gente possa ter uma sensibilidade, e não permitir que o inimigo assuma nas nossas vidas o lugar de Deus. Porque é isso que muitas vezes acontece. Quando a gente não se dá conta, a gente deu lugar ao demônio, e quando a gente se dá conta, quando a gente se percebe, ele tem um domínio de áreas especiais das nossas vidas. E quando muitas vezes a gente se dá conta, a gente já não consegue mais ser aquilo que Deus quer que a gente seja, porque o inimigo tomou o espaço das nossas vidas e opera nas nossas vidas aquilo que o inimigo quer que nós sejamos. Pode ser que a gente não tenha a extrema situação de uma possessão demoníaca, mas o diabo, na sua sutileza, desorganiza, desestrutura, desencaminha as nossas vidas. E quando nós nos aproximamos de Jesus, acontece um fato estranho. Nós não nos sentimos bem na presença de Jesus, porque o Senhor Jesus incomoda o espírito maligno que habita em nós. Não quero dizer que a gente seja possesso do demônio, mas a gente pode dar lugar ao demônio, abrir legalidade nas nossas vidas para que ele opere. E quando isso acontece, a gente extingue o espírito e a gente privilegia a obra da carne. Então, eu vou ler com vocês e a gente vai orar, tá bom? Hoje a gente vai dar o tempo aí para a oração, porque mais importante do que tudo é a oração que nos conecta com o trono do Senhor, né? Vamos colocar lá em cima para nós, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 1 aí, vamos ver? É só uma leitura que, à medida que a gente lê, a gente vai refletindo nisso que eu falei, e ver se faz um quadro na sua mente e no seu coração, tá bom? Entre mentes chegaram a outra margem do mar, está falando aí do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, né? Chegaram a outra margem do mar, na terra dos Gadarenos ou Gerazenos, né? Então, verso 2: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Olha só, olha de onde vem essa situação. Veio ao encontro do Senhor Jesus um homem possesso de espírito imundo. Então, o espírito que estava naquele homem era um espírito imundo. Ora, o que é imundo é saudável? Não. O que é imundo é benigno, é bom? Não. E esse homem vem com toda essa carga na direção do Senhor. E quando ele vem na direção do Senhor, são dois mundos que se encontram. Esse mundo representado por esse espírito imundo que vem, e ele vem na direção de Jesus, que é um espírito de luz, porque diz a Bíblia: eu sou a luz do mundo. Ele disse: o sangue de Cristo nos purifica do pecado, porque Jesus é o Cordeiro que traz consigo a purificação. Ele veio para nos resgatar exatamente das trevas, da coisa ruim, do pecado, daquilo que maltrata e que produz morte. Então, esse encontro de uma situação, vem o espírito imundo e encontra um espírito diferente, o espírito de Jesus. Todo dia na vida nós vamos ter isso. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita no coração da gente. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: nós somos a morada de Deus em Espírito. Então, o que prevalece na nossa vida? O Espírito do Senhor. Somos a morada de Deus em Espírito. Essa consciência é muito importante, porque quando o espírito imundo vem, ele tem que encontrar
quando ele vem na nossa direção, por qualquer motivo, e vem de todas as partes, ele tem que encontrar a morada de Deus em espírito, em nós. E o que acontece? Aquele espírito imundo se sobressai e é superlativo sobre nós, ou deveria encontrar em nós algo que aquele espírito lá encontrou em Jesus? Qual que deveria ser o resultado desse encontro? Quando a obra do maligno vem, e quando encontra conosco, qual que deveria ser o resultado desse encontro? Sinceramente, qual que deveria ser o resultado? Então vamos ler o que aconteceu. Eu entendi. Nós teríamos que ser uma resistência ao avanço desse espírito imundo. Mas mais do que uma resistência, nós teríamos que ter a capacidade de transformar o espírito imundo, aquele espírito dominado, aquela situação, deveria sermos capazes de, pela nossa vida e pelo espírito que habita em nós, ser um instrumento de libertação para aquele que está aprisionado naquela situação. O certo é a gente representar na terra a obra de Deus, o Espírito de Deus, para que quando aquilo que é do mal ou ruim chegue no ambiente em que nós estamos, haja uma libertação, alguma transformação, não do poder do diabo sobre nós, mas o poder daquele que habita em nós e através de nós manifestar-se no mundo, como aconteceu nesse texto aqui. Vamos ver o verso seguinte. Olha, eu estou falando isso só para vocês perceberem o poder que existe dentro de vocês, o poder que existe na vida de vocês, o poder que Deus colocou dentro de cada um de nós. E esse poder não deve ficar como alguma coisa, como uma relíquia que está ali, como um discurso teórico, mas tem que ser a manifestação do divino no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso ser, para que o que vem de fora, seja de que natureza for, não encontre lugar na nossa vida, não encontre penetração na nossa área de influência, não encontre espaço onde realizar, ou onde trazer a sua imundícia para estabelecer um predomínio no meu espaço, no meu ambiente. Olha lá, este homem vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Próximo. Ele vivia nos sepulcros, né? Próximo, por favor, 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia. Então ele tinha uma força sobrenatural. Embora fosse um espírito imundo, embora tivesse as características de um homem possuído pelo inimigo, a Bíblia diz que ele tinha uma força, e era uma força tão grande que ninguém podia subjugá-lo. Então ele tinha implicitamente nele um poder que ali estava se manifestando, e era evidente para todo mundo, porque ninguém conseguia controlá-lo, ninguém conseguia dominá-lo. Olha, uma força contrária à força do Espírito, a força de Deus. Essa força não é uma força que comunga com a força de Deus, é uma força que conflita com a força de Deus, com o poder de Deus. Não conflita? Tanto que quando acontece a sequência, veja só, o verso 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com... Então era uma força destrutiva. Aquilo marcava a vida daquele homem. E quantas vezes uma força diabólica, se às vezes nem percebemos, porque aquele homem não tinha consciência disso, ele só era um espaço onde o demônio estava dominando. Só que aquele homem tinha uma força tremenda, ele era forte, mas a sua força destruía a sua própria vida. A força do inimigo não faz nenhum bem para nós, ela faz nos destruir.
ela faz nos desqualificar. Então esse homem com essa potencial força, ele estava se autodestruindo. Então pense que o inimigo nunca quer uma coisa boa para você. Ele pode se transformar em anjo de luz para te enganar, para te iludir. Mas no final das contas, o que ele quer é fazer que você ou se iluda, e que você dê o espaço que ele procura para realizar a sua obra. A obra dele é destruir o propósito de Deus, o plano de Deus para a sua vida. E o plano de Deus para a sua vida é que você seja vencedor, abençoado, rio de águas vivas, fonte poderosa. Então esse inimigo lá tem força, mas o inimigo, a gente tem que entender que mesmo que ele se apresente de uma maneira especial diante de nós, ele não tem o propósito de nos edificar, ele não tem o propósito de nos engrandecer, de nos abençoar, ele tem o propósito de destruir, porque olha o que ele fez com quem estava transportando a sua vida. Ele anulou uma vida, ele calou uma vida, e assumiu o protagonismo de uma vida. Assim que o diabo faz, ele toma a vida da gente, e a gente começa a não pensar pela gente mesmo, a gente começa a refletir o pensamento diabólico e satânico. E às vezes o possuir do demônio não é um possuir de uma situação como essa que se manifesta agressivamente, é aquele anjo de luz sutil que se aproxima de nós e que vai nos dialogando conosco, como ele fez com Jesus no deserto. Olha, se você prostrado me adorar, todo este mundo eu te darei. É essa situação que muitas vezes se apresenta, não com essa grosseria, mas com a sutileza. E porque a gente às vezes não tem o discernimento espiritual, a gente acaba cedendo. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao... Porque quando você dá lugar, não é porque ele invadiu, não é porque ele tomou sua vida, não é porque você se tornou possesso, é porque você permitiu a presença dele no seu ambiente de raciocínio, de pensamento, de sentimento, né? É quando você, sem perceber, abre um espaço para aquilo que é anticristo na sua vida, aquilo que é contrário ao Espírito de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia diz, não extingais o Espírito, porque se você não se reveste dessa armadura, dessa proteção de Deus, se você não tem esse cuidado, pode ser que inadvertidamente você se torne um campo aberto, fértil para o inimigo, que sutil e sorrateiramente entra e trabalha na nossa mente. Por isso que a Bíblia diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque na mente existe o espaço onde o Espírito de Deus habita, mas existe também o espaço onde o inimigo produz a sua tentação, o seu desconexo da vontade de Deus, né? Olha o resultado desse encontro, desse homem naquela condição com o Senhor Jesus. Verso 6, por favor. Olha só. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Olha que coisa interessante, essa palavra adorou não é aquela coisa de prestar um culto, é aquela coisa de reconhecer a autoridade e se submeter à autoridade. É bom quando o diabo chegar na sua vida, ele encontrar dentro de você uma autoridade implícita, de uma vida que está governada pelo Senhor, e que o diabo não tenha esta opção de te possuir, ou de te influenciar, ou de desencaminhar, mas ele reconhece em você uma autoridade. Então você é uma autoridade, você, o Espírito de Deus, a morada de Deus em Espírito, você não é alguém com quem o diabo possa fazer alguma bagunça, a menos que você lhe dê a oportunidade. Mas se você mantém a sua identidade com o Senhor,
se você mantém o seu vínculo com o Senhor, e se o Senhor é uma presença viva na sua experiência pessoal, o diabo sabe perceber onde está a presença de Deus, a autoridade de Deus. Ele respeita. Sabe por que ele respeita? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Mas a gente não compreende isso. A Escritura é importante. Quando a Bíblia diz maior é o que está em vós do que o que está no mundo, é para dizer que você tem implicitamente na sua vida a autoridade, o poder divino de rechaçar o inimigo antes que ele te toque. Então ele chega até você não para transformar você, mas ele chegando em você, ele encontrará o que ele encontrou em Jesus. Essa que é a grande diferença do crente que tem consciência de quem ele é, filho de quem? Sabe quem é que declara sobre nós a paternidade de Deus? Não é o pastor, não é o diácono, não é você mesmo que declara, eu sou filho de Deus, não é? Na verdade a Bíblia diz, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então Deus faz essa declaração sobre cada um de nós. Quando Jesus foi batizado, a voz que desceu do céu disse, este é o meu, o quê? Filho, o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então hoje, esta frase é a mesma para você. Você é meu filho amado, em quem tenho o meu. Então você é um filho de Deus em quem Ele tem prazer. Você é um filho de Deus em quem Ele se compraz. Então se isso é verdadeiro e para nós é verdadeiro, então o inimigo não tem o acesso a nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O perigo é quando você dá lugar, é quando você dá legalidade ao inimigo, e ele então acha uma brecha na sua vida, entra e planta a semente da destruição. Aí você começa a se ferir com pedra, aí você começa a se maldizer, aí você começa a plantar raiz de amargura, aí você começa a ficar com raiva, aí você começa a ficar com ódio, aí você começa, de repente você se vê morada do espírito, do mal. Aí sua vida fica cheia dessa imundícia, dessa tralha emocional, desse entulho, e você diz assim, eu não sou uma pessoa feliz, embora eu seja crente. Não sou uma pessoa bem-aventurada, embora eu seja crente. Não sou uma pessoa livre, embora eu seja crente. Não sou uma pessoa alegre, feliz, embora eu seja crente. Porque o diabo encontrou algum espaço onde ele plantou uma semente maligna. E essa semente prosperou. E aí produziu frutos de iniquidade. Produziu fruto errado. Então esse demônio, ele correu para Jesus. Tem muito demônio que vai correr para você, vai bater na sua porta, vai querer um espaço na sua vida, vai querer uma oportunidade na sua casa, vai querer um lugar na sua igreja, vai querer um lugar, pode ter certeza, porque o diabo, diz a Bíblia, anda ao redor, bramando como um gatinho manhoso, né? Assim, né? Como um leão rugindo, né? Procurando a quem possa tragar, é destruir, é matar, é roubar, é violentar. Então o diabo não tem um projeto de felicidade para você, nem de bem-aventurança. Ele tem um projeto de destruição, porque ele é destruidor. Olha o que ele fez com esse homem. Ele se autodestruía, ele se automutilava. E ele tinha sobre si uma força e um poder que nem ele mesmo podia controlar. E nem ele sabia mais quem ele era. Ele era uma legião de demônios acoplados numa vida humana. Olha do que você se livrou quando você é morada de Deus em espírito. Isso passa longe de você. Sabe por que passa longe? Porque maior é o que está em você. É o Espírito do Senhor. Então, se a gente aprende isso, a gente aprende que a gente tem uma blindagem espiritual contra essa possessão demoníaca, essa presença demoníaca. E o que faz da gente mais do que vencedor.
Faz sentido para você? Olha só o texto, como é que é bonito. Quer ver verso 7? Olha lá, exclamando com alta voz, olha só: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que eu tenho contigo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Então o diabo sabe quem é Jesus. Ele não tem dúvida de quem é Jesus. Ele não tem dúvida do poder de Jesus, poder superlativo ao seu. Ele não tem nenhuma dúvida. Então, se você é filho do Deus Altíssimo, você também não tem que ter nenhuma dúvida de quem é você, de quem é você espiritualmente, de quem você é como filho do Deus Altíssimo. Então é importante, mesmo que alguém queira te desqualificar, falando alguma coisa ruim, feia ou errada sobre você, não aceite, porque você tem o testemunho do Altíssimo sobre você. O testemunho do Altíssimo sobre você é o quê? Este é meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Então é importante que você não permita que qualquer situação desqualifique a sua vida, ou faça você ter a ideia de que você é quem de fato você não é. Então nunca diga eu sou uma derrota, eu sou um problema, eu sou isso, aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, que desqualifica a vida, porque o Senhor abençoou a sua vida, porque Ele morreu por você. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por você, para que você entendesse a quantidade e a qualidade do amor de Deus sobre você, e fez isso para fazer de você uma nova criatura. Mesmo que você olhasse para o seu passado e tivesse problemas, ainda agora você pode dizer: as coisas velhas já passaram. Não permita que nenhuma culpa, nenhuma ideia errada sobre você prevaleça. Mesmo que você tenha uma ideia aqui ou acolá: puxa vida, se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse um melhor marido, se eu tivesse uma melhor esposa, se fosse isso, se fosse aquilo, aí você vai se desqualificando. Daqui a pouco você acha que você não é nada, que você é um problema, que você é uma dificuldade, e aí você acaba se acostumando com essa ideia errada a seu respeito. Então você precisa parar e pensar: eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou uma nova criação de Deus. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tanto passaram que você vai ver isso na vida desse homem, que é uma tralha ambulante. Mas tudo que Deus fez na vida dele foi transformar, e deu para ele algo que ele não tinha: uma vida nova. Vamos ver então, olha lá, não me atormente. Então, olha como é que a gente comete erro. Ele disse para Jesus: não me atormente. Quem é que estava atormentando a vida dele? Quem é que estava atormentando a vida dele? Sabe, a gente erra na hora de fazer julgamento, na hora de fazer juízo, e o diabo é mestre em fazer juízo errado, e se a gente cai na conversa dele, a gente vai fazer juízo errado, e você muitas vezes vai pensar que é Deus que está te atormentando, que você está sofrendo por causa de Deus, ou Deus está fazendo alguma coisa com você, está pesando a mão sobre você, e pode ser que muitas vezes é o diabo que está dizendo para o Espírito de Deus que habita em você: não me atormente. É hora de você expulsar o demônio e não cair nas garras do demônio. Olha que coisa interessante com o texto, vai lá, verso 8, por favor. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse. Quando o Espírito de Deus manda o espírito imundo sair, a gente pensa que está sendo atormentado, mas não, a gente está sendo libertado da tormenta. Então não se iluda, quando tiver uma tormenta muito grande e você estiver no auge da oração, pense que o Senhor está expulsando o demônio da sua área de influência, está expulsando o mal da sua porta, da sua casa, do seu meio, está expulsando o maligno do ambiente onde você está, e aquela imundície vai junto com ele para onde ele vai, ou seja, para o fundo do abismo. Pense nisso. Onde é que Deus lança os nossos pecados? No fundo do mar. E mais o que? Diz: ele não se lembra mais. Então, quando Deus perdoa, Ele lança o pecado no fundo do mar. Esse pecado não é para ficar atormentando a sua vida como se fosse um complexo de culpa, não.
porque o Senhor já lançou e não se lembra. Ora, se Deus não se lembra dele, por que você fica lembrando dele todo dia? Porque Deus já te libertou. Então coloque o seu passado no lugar em que ele deve estar, nas mãos do Senhor, com toda a sua vida perdoada, transformada, fazendo de você uma criação nova. Não deixe que nada do seu passado determine o seu presente e o seu futuro. Por quê? Porque o seu passado já foi tratado pelo Senhor, o seu passado já foi cuidado pelo Senhor. Ele já tirou de dentro da sua vida qualquer coisa que pudesse descaracterizá-la como uma vida pertencente ao Senhor. Agora Ele te capacitou para uma novidade de vida. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então em Cristo somos novas criaturas. O diabo não tem poder sobre você. Mas ele anda ao redor bramando como um leão. Se achar uma brecha, ele vai. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ali também, e nos livra e nos guarda. Então essa consciência da presença de Deus cuidando, deve ser tão forte como a consciência da presença do inimigo tentando destruir. Mas muitas vezes a gente pensa no inimigo tentando destruir, mas não pensa no Senhor e nos seus santos anjos que nos guardam e nos protegem de qualquer situação. Então você é blindado pelo grande e extraordinário eu sou, porque ele habita a sua intimidade. O diabo não tem poder sobre você, não tem posse sobre você. Sua vida pertence ao Senhor. Veja lá o que aconteceu depois que Jesus manda aquele espírito sair daquele homem, ó. Veja só, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Tem muito espírito de porco rodeando a nossa vida, não tem? Já viu espírito de porco? Ali era espírito de porco mesmo, rodeando a vida, querendo destruir, querendo prejudicar, querendo maltratar, querendo descaracterizar. Mas o fato é que o Senhor que habita em nós está atento, porque nós somos seus filhos, nós estamos inscritos no livro da vida, o selo do Espírito está na nossa testa. O inimigo então olha e diz: aqui não é minha casa, aqui não é meu lugar, aqui não é minha habitação. Por isso que você não pode dar legalidade ao espírito inimigo, não pode abrir sua vida, não pode abrir uma brecha, porque senão você começa a ter o espírito ruim na sua mente, no seu coração, instruindo você de alguma maneira a fazer o que não é o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E daí a pouco você está julgando no time errado. Então pare e leia esse texto e veja que julgar no time errado é autodestrutivo. Precisamos entrar em campo com o Senhor e fazer do Senhor o nosso juiz, o nosso líder, o nosso coach, né? O coach significa o treinador, né? Então veja lá o verso 10, olha só. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora ou seja, o Espírito queria que Jesus não o desalojasse da sua morada, do seu ambiente. Ora, mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele vai deixar o demônio continuar fazendo o que fazia com a pessoa? Não. Ele vai desalojar o espírito do seu ambiente. E se o ambiente do espírito negativo e ruim é a nossa vida, é o nosso espaço, a nossa família, a nossa casa, o Senhor vai desalojá-lo dali. E é o que ele fez aqui. Ele queria ficar onde ele estava. Ele reconheceu a autoridade e o poder de Jesus, mas não me mande para fora. Mas o Senhor é autoridade. E se você não deu legalidade ao inimigo, o Senhor vai aproveitar aquele momento para demonstrar para você e para o inimigo o poder que ele tem sobre a sua vida. O maligno não lhe toca. Mas você fica com medo danado do diabo, né? Fica com medo. E o diabo, não sei o quê. Não tenha medo, porque o Senhor está habitando a sua intimidade. E Ele é maior do que aquilo que possa te ameaçar do lado de fora. Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria, a nossa vitória, não é verdade? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então o diabo não vai invadir a fortaleza do Senhor. Porque o que ele vai encontrar lá dentro da fortaleza?
vai encontrar o Senhor. E tudo que o diabo não quer é encontrar o Senhor. Então ele quer encontrar você sem o Senhor, para poder ter um espaço de fazer algo ruim na sua vida. Mas se a sua vida está cheia do Espírito, por isso que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... Quando sua vida está cheia do Espírito, o que o diabo vai fazer ali, se ele já sabe que está derrotado? Então a vida cheia do Espírito é garantia de que o Espírito não tem poder sobre a sua vida. Ele pode tentar de fora, te seduzir de alguma maneira, mas o Espírito do Senhor, que está dentro de você, vai te conduzir em toda a verdade, vai te dar vitória. Faz sentido? Mas é bonito esse texto, não? Né? Veja só o verso 11, estou terminando já. Ora, pastava ali pelo menos uma grande manada de porcos, verso 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. O demônio sempre vai querer um espaço onde ele possa entrar, mas sempre vai querer alguma coisa que ele possa possuir e dominar. Se não puder dominar a sua vida, ele vai arranjar um jeito de dominar em outro canto, mas pela vontade dele, ele não sai do país, ele não sai da área. É preciso que tenha Jesus lá para expulsá-lo, não é verdade? Por isso que a sua vida é a morada de Deus. É por isso que a sua vida tem a possibilidade clara de expulsar da porta para fora essa intenção demoníaca, essa tentação, essa opressão, ou essa maldição, seja lá o que for. Você é um crente em Cristo Jesus. Pode valer-se disso. Você é um crente, por isso tem autoridade espiritual. Você tem autoridade espiritual. Acredite nisso, né? Veja então lá, eles queriam entrar nos porcos. Interessante, o diabo quer arranjar um espaço onde ele possa se instalar, mas o Senhor não vai deixar que ele faça o que ele quer. Vai ver o que é a consequência de uma tomada de decisão imprudente. Olha só o que vai acontecer no verso 13. Jesus o permitiu. Às vezes Jesus permite alguma coisa que a gente faça de temeridade, só para alertar nossa mente de que nós precisamos fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Nunca use o nome do Senhor para fazer um pedido diferente da vontade de Deus. Por quê? Porque o Senhor te deu autoridade de orar em nome dEle, usando o nome dEle, para glorificar na sua vida o nome do Senhor. É para isso que você tem autoridade de orar em nome do Senhor. É para isso que você é instruído a orar segundo a vontade de Deus, para glorificar o nome do Senhor na sua vida. E quando o nome do Senhor é glorificado na sua vida, você se torna um espaço onde o Espírito de Deus realiza as suas promessas, suas bênçãos e os seus insondáveis tesouros, porque nós somos herdeiros disso. E nós temos essa herança com o Senhor. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós estamos numa boa companhia. Não deixe o diabo estragar isso, não deixe o diabo derrubar isso, porque se o diabo estraga isso, você perde o mais importante, que é a sua identidade com o Senhor, sua comunhão com o Senhor, sua vida abençoada com o Senhor, tá? Então, saindo dali, eles entraram nos porcos da manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se um desempeadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Onde é que o Senhor lança os nossos pecados? No fundo do mar. E o diabo, tudo onde ele entra, ele leva para o fundo do abismo. Olha, entrou naqueles porcos, o que tinha a ver os porcos? Para onde que ele levou os porcos? Para o fundo do abismo. Tudo que o diabo entra, tudo que o diabo controla, tudo que o diabo domina, termina no fundo do poço, termina lá no abismo. E então isso é uma lição para nós. Se o diabo estiver tendo alguma presença em nós, algum domínio sobre alguma área da nossa vida, o que ele vai produzir é fundo do poço. Então se livre dele. E quem pode te ajudar a isso é o Espírito do Senhor que habita em você. Expulse o demônio da sua vida de qualquer modo. Nunca deixe que haja um espaço na sua vida onde o inimigo esteja prevalecendo, porque assim você pode se livrar do abismo. Porque tudo que o diabo faz, por todo lugar que ele entra, onde ele trabalha, onde ele caminha, ele leva para o fundo do poço.
mesmo que ele pareça um anjo de luz, o final da história é o fundo do poço. Mas se você anda com o Senhor, o final da história é rios de águas vivas, é viver com o Senhor, é acordar na eternidade de Deus, nas bodas do Cordeiro. É diferente. Com o Senhor não tem fundo de poço, tem retirar do poço. O salmista diz que esperou com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para ele, tirou do fundo do poço, firmou os pés dele, botou um cântico no lábio, tirou as lágrimas dos olhos, pôs uma canção, pôs um hino de louvor, ainda transformou a vida dele num testemunho. É isso. Aqui, o Senhor tirou esse homem do fundo do poço e a vida dele virou um testemunho do poder de Deus. Vamos terminando lá, verso 14, por favor, rapidinho aí. Agora você rápido. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então o povo veio para ver o que... Então se tomavam conta dos porcos, foram lá na cidade, aconteceu um negócio lá. A manada todinha. Eu gosto de, às vezes eu brinco assim, dizendo, a porcaria toda foi lançada no fundo do abismo. E ficou tudo lá no fundo. E agora? Aí o povo foi ver o que tinha acontecido. Olha aquele espírito do povo, olha só, muitas vezes o povo que não entende a obra de Deus, ele vai fazer um julgamento segundo a sua carnalidade, segundo o seu egoísmo, segundo o seu interesse, segundo as coisas que não procedem do alto. Quer ver? Veja só, verso 15, por favor. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. Olha, depois que Jesus entra na vida daquele homem, o que acontece na vida daquele homem? Uma profunda ele não vivia se autoflagelando, ele não vivia se maldizendo, ele não vivia com aquela força se autodestruindo. Depois que ele encontrou com Jesus, olha lá, sentado, vestido, em perfeito, então Jesus transforma, muda o rumo da história de uma pessoa, tira aquele mal, aquele encosto, aquela coisa ruim, tira aquele espírito de maldade, de malignidade, tira, e no lugar disso deixa uma pessoa sensata, calma, serena, tranquila, em perfeito juízo. Vira um testemunho. Quando as pessoas que conheciam olharam para ele, tiveram um temor. Que coisa maravilhosa, extraordinária aconteceu aqui. Veja o verso 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então aqueles que viram contaram para esses aí. Olha o que acontece no verso 17. Olha lá. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Quando eles contaram, ao invés deles fazerem um culto de louvor e de adoração pela libertação daquele homem, o que eles pediram? Que Jesus saísse da terra deles, por causa do prejuízo, dos porcos que eles perderam. Mas eles nunca pensaram na alma que se libertou, na vida que se salvou. Muitas vezes nós fazemos juízos semelhantes, olhamos as coisas que perdemos quando seguimos a Jesus, e não nas coisas que ganhamos quando seguimos a Jesus. Então é importante a gente ter uma percepção espiritual, que estar com Jesus tem bênçãos que a gente às vezes não enxerga, por isso precisa estar com Ele, aos pés dEle, para que Ele possa dizer da gente, como disse de Maria, ela escolheu a melhor parte, aquela que não poderá lhe ser tirada. Então, nada, aquele ali perdeu porco, perdeu um bocado de coisa, mas tem coisas que você não perde, porque ninguém pode lhe tirar. Isso é aquilo que Deus imprime na sua vida. Faz sentido? Então, verso 18, aí para encerrar. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus disse não. Quer ver verso 19, só para encerrar. Alô? 19. Então, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Olha como é que termina a história. Você não precisa vir comigo para o outro lado,
Pelo contrário, vai agora para a sua cidade, para a sua casa e anuncia o que o Senhor fez na sua vida. Como você era uma pessoa autodestrutiva, uma pessoa abusiva, abusada, uma pessoa desqualificada, violentada, e olha como que a sua vida agora é outra vida, pelo que Jesus fez. Vai lá, conta às pessoas como Deus teve compaixão de ti. Olha que texto maravilhoso para dizer que a gente tem uma história para contar, porque Jesus entrou na nossa vida. Amém?